Paulo ele entra no mérito do que diz respeito ao testemunho sagrado desse Deus. E ele traz aqui observações a respeito dele e do que ele fez e vem fazendo, o quanto nele a realidade desse conhecimento da verdade dele é insondável pelo homem. Podemos dizer que Deus, ele é insondável, o que não podemos falar do homem. E Paulo entra exatamente nesse mérito de que há coisas sobre ele que ele não quer que o homem saiba, e são impenetráveis, estão em mistério, e aquelas que obviamente ele falou por sua sabedoria suprema, pela sua ação absoluta de fazer as coisas existir, como trazer o Filho na história, ele define que devem ser aceitas, obviamente com gratidão, com reconhecimento e com sujeição. Devem ser admiradas. Entrando um pouco nessa questão de Deus ser insondável, surge muita pergunta para o pastor em seminário exatamente isso. Exatamente voltada para esse ponto. Perguntas relativas, exemplo, se Deus criou o homem, quem criou Deus? Olha, a gente não tem essa resposta para você. E quando a gente fala nós não temos essa resposta, é porque ele não quer que saiba. Por isso ele é Deus. Se você não aceitar isso, você sempre vai ficar fazendo essa pergunta e nunca vai ter resposta. Um outro exemplo disso, das coisas que Deus criou, que ele fez existir, elas podem ser observadas e testemunhadas. Mas existe, acima de nós, um infinito. Que lá existem espaços que eu tenho certeza que o homem nunca chegou. E nunca vai chegar. Então, há nele verdades, realidades, do que diz respeito à sua identidade, que ele não quer que realmente ninguém conheça. Então, você vai ficar insistindo em receber dele essa resposta e ele não vai te dar, porque o entendimento da ciência é que o que ele quer que eu e você saibamos como criação, para ele ser adorado, pode ser observado porque foi manifesto. O que ele quer que a gente saiba, pode ser conhecido dele, porque se manifestou. Já existem coisas sobre ele que nós jamais saberemos. Por isso, ele é supremo. Por isso, tudo que ele gera ou manifesta de si mesmo é absoluto. Bom, entrando nessa questão do quanto Deus é insondável, quando a gente se dirige ao homem, essa realidade nele não é a mesma. Diríamos que é no homem, esses fatores de sabedoria, de poder, de inteligência, moral, espiritualidade, esses atributos, todos eles estão comprometidos, para não dizer corrompidos. Por isso precisam ser restaurados. E a realidade do homem é mais ou menos essa. Nada nele é perfeito, nada nele é absoluto, tudo que está nele se altera, varia, não é absoluto, mas tem um detalhe. Mas precisa ser conhecido e também manifesto. Dentro do processo da redenção, da mesma forma que Deus quer que o homem o conheça e o glorifique pelo que ele é e pelo que ele fez, seja na criação ou na redenção, assim também convém que o homem, no processo redentivo, do início ao fim, tudo que condiz o seu eu e a sua realidade também deva ser conhecido e manifesto. Digamos que eu posso dizer que há coisas sobre Deus que não se manifestarão. O que eu não posso falar de nós. O que eu não posso falar do homem. Não existe nada no homem que Deus não conheça. Não existe nada no homem, dentro dele ou fora dele, que Deus não saiba. Tudo que condiz a mim, a você, o nosso eu, ele tem controle total, absoluto. Por isso ele é Deus. Então a gente leva esse entendimento para a salvação de Cristo, e a compreensão ali no que foi efetuado nele é essa, que dentro daquele processo, ninguém aqui vai ter o direito de esconder nada, de encobrir nada. E tudo que diz a tua realidade, a minha realidade, para se atingir um perdão, para se atingir uma libertação e uma remissão, isso vai ter que ser manifesto, reconhecido, trabalhado,
confessado, existe uma palavra-chave para isso: arrependimento. Então, na medida do possível que eu avanço para Cristo na intenção de me salvar, porque o apelo dele é esse, né? O arrependimento, e não deposito ali nele essa confiança de revelar e manifestar os meus segredos, as minhas particularidades, as minhas intimidades para retratação e perdão, eu não tenho participação nenhuma ali. Ele não deixa. Dizemos o seguinte: você está entrando no acontecimento dele que para você viver, você vai ter que aceitar as condições. Olha, lá em João Batista, no Rio Jordão, todos que iam se batizar por ele, iam confessando seus pecados e abrindo abertamente essa realidade íntima em particular, ali no ato da consagração. Isso se estendeu para a primeira igreja também. Eu não estou dizendo que isso é uma obrigação. Não. Mas faz parte do processo daquele que quer a redenção, daquele que quer buscar o perdão e a transformação por Cristo, de que ele não tenha resistências. Diremos o seguinte: você jamais irá ter controle ou acesso a nenhuma dessas decisões ou doutrinas ou definições de participação. Ele legisla a salvação. Nós não. Ele dá a condição. Nós não. Ele pagou pelo direito. A gente se sujeita. É de autoria da igreja? Não. Sai da autoridade da igreja essa definição doutrinária de como se salvar em Cristo? Não. Essa definição doutrinária sai dele. E eu volto para aquilo que eu falei. Há plenitude e imperfeição em tudo aquilo que Deus revela ser. Como há lados dele que jamais serão conhecidos por nós. Mas o homem não é tratado assim na salvação de Cristo, em hipótese nenhuma. Porque de antemão Deus já sabe quem eu sou, quem você é, e tudo o que é preciso ou necessário para que alguém aqui se salve. Não há segredo. Entendeu? Não existe mentira aqui que vira verdade. Não existe aqui essa possibilidade de que você o engane, ou que exista alguma coisa em você ou em mim que ele não saiba, que a gente vai conseguir esconder até a morte, levar isso para o túmulo. Em hipótese nenhuma. Você pode ter feito isso com a tua família, pode ter feito com os teus amigos, você pode ter feito com quem você quiser. Essa mentira. Mas com ele, na porta do reino, não vai passar. Então nós sabemos que muita gente que entra na igreja para a gente pregar a palavra, há uma intimidade, uma particularidade que a gente não tem direito de entrar em mérito. Mas é necessário conscientizar o quê? De que essa história, de que esse oculto, de que estas realidades íntimas, pessoais e particulares da tua vida, elas vão precisar ser tratadas no processo. E da mesma forma como ele quer ser reconhecido como ele é pela sua forma legítima e original, assim convém também que tudo que diz respeito ao homem seja manifestado, seja conhecido, como também seja revelado. O evangelho está coberto dessas reivindicações. E eu vou tratar alguns pontos aqui. Qual o problema do homem com as suas intenções? Dentro daquilo que o pastor eu já falei aqui. As intenções, na realidade do homem, é uma particularidade dele e uma intimidade dele. E dentro do que o pastor eu vou tratar aqui, eu vou questionar essa questão, ou esse pensamento, de que as intenções de um homem, de uma pessoa que gera comportamento, que essas intenções elas existem por influência de ambientes ou realidades sociais, até culturais. De que as pessoas elas sejam levadas por essas influências externas. A palavra de Deus, quando entra no mérito do homem, define que tudo que ele é em comportamento e em existência vem do seu coração. Ali, intenções, como comportamento humano, é uma natureza
é uma concepção, não é uma influência, não é um momento, não é uma circunstância. Está dentro dele, anda com ele, nasceu com ele. O pecado é isso. Existe algo no homem que só Jesus pode tirar. Só ele pode transformar, só ele pode arrancar do homem. Por isso, natureza pecaminosa, natureza reprovada, porque necessita e carece do quê? De uma redenção, de uma cirurgia, e pelo Messias, e pelo Salvador. Qual o entendimento aqui? Por que Jesus ele trata os pensamentos, os comportamentos, os julgamentos, as decisões de um homem com natureza, e não como um acaso, como um momento, como uma espontaneidade? Porque ele exige responsabilidade. Como é que ele vai poder cobrar algo de mim e de você, se existe terceiros nessa situação? No Evangelho isso não é possível. Ninguém paga pelo pecado de ninguém. Ninguém responde pelo pecado do outro. Você vai responder pelo seu, porque ele tem total conhecimento de que você é responsável, que isso saiu de você, que isso foi planejado por você, estava dentro de você, e ninguém fora de você é culpado. Pode ter aqueles que colaboraram, que ajudarem, etc, etc. Mas você é responsável pelos teus atos. Sabe aquele termo, laranja podre apodrece as outras? Aqui no Evangelho isso não funciona. Não é possível. Não vai ser aceito essa justificativa, que você fez aquilo, agiu daquela forma porque você estava influenciado por um grupo, porque você estava infiltrado ali num grupo perverso, num grupo maldoso, e foi elevado a essa condição, carregado a essa condição, sem pensar, sem planejar. Tudo que o homem cumpre, pelos seus atos ele é responsável. E jamais no Evangelho você vai conseguir fundamentar que em algum momento Deus ele vai entender que alguma coisa que você tem errado porque alguém é culpado no teu lugar. Você tem total responsabilidade sobre os teus atos. Isso a psicologia pensa dessa forma, tá? A psicanálise pensa desse jeito. Que se mudar o ambiente, se mudar as amizades, se mudar o mundo, ele melhora. Não, ele faz o mundo dele. Os outros, o de cada um. Primeira realidade. Segunda, esse outro detalhe de que as ações humanas, né, as decisões, os julgamentos, eles sejam processos emocionais. Alguns até alegam essa realidade de transtorno psicológico, que é uma moda hoje. O cara faz uma besteira, ele fez porque ele estava com raiva. Ele faz uma tolice, é porque ele tem um problema psicológico. Está depressivo. Acho que essa semana mesmo aí teve um caso aí. De um cara que matou uma mulher, eu acho que espancou uma mulher que saiu do Uber, e aí em juízo ele foi lá e alegou exatamente estar medicado, tomando remédios por transtorno. Eu arrebentava os dentes da boca dele e nem até pena dele, mas é capaz que até alguns dias falar, não, existe um laudo confirmando que ele tem problema. Tá, esse laudo você pode enganar todo mundo. No Evangelho você não vai apresentar laudo. Olha, bater numa senhora de idade sem nenhuma justificativa. Você vai pagar por isso, pô. O Evangelho é assim. Jesus pode te perdoar. Mas você tem que assumir a culpa, admitir teu erro, se arrepender e crer que ele pode te transformar e te perdoar. Agora, você vai querer apresentar um laudo para ele? De que você tem transtornos psicológicos, de você estar abalado emocionalmente. Então, qual a definição do Evangelho? Não existe nenhuma ação humana que não seja premeditada. Não existe possibilidade de que o homem, ele, represente alguma ação sem planejamento, sem premeditação. Por isso ele é responsável.
Obviamente existem exceções de pessoas que nascem com problemas especiais. Eu não estou incluindo essas pessoas. Como crianças, que Jesus isentou elas da responsabilidade com a fé, ou seja, da retratação com Ele. Elas já são salvas e a salvação nelas já está garantida por Ele. Mas o homem, na esfera redentiva de Cristo, ele é inteiramente responsável pelo que ele faz, e o que ele faz é fruto da sua formação, da sua condição, da sua realidade de caráter, vontade e personalidade. Nada daquilo que está acontecendo agora é macumba, é olho gordo, porque alguém torceu, porque alguém lutou para você ser assim. Você é assim porque você quis, porque você decidiu, porque você aceitou, porque você trabalhou. Nada do que você é do acaso. Agora, obviamente, tem muita gente que vai para o Universal do Reino de Deus, vai para a Igreja da Paz, vai para a Igreja da Alegria, vai para a Igreja da Vida, vai para a Lagoinha, vai para o Lago, e ele vai lá e recebe a orientação de que Jesus vai fazer uma mágica lá nele, de apagar todos os antecedentes criminais dele. E a nova vida lá é mágica. Aqui é reconhecimento, é admissão, é retratação, é processo de culpa e redenção. Para você conhecer Deus, para você conhecer o Salvador dele, você tem uma missão: conhecer você mesmo. Porque da mesma forma que ele quer ser conhecido, ele também quer que aquilo que esteja no homem seja manifesto. E quando for manifesto, que não seja trabalhado dessa forma relativizada, de querer espalhar essa culpa e essa responsabilidade para todos os lados, e acreditar que Deus vai aceitar essa justificativa, porque não vai. O problema é seu se você